Dando continuidade agora na nossa segunda parte, nós falamos um pouquinho na primeira parte sobre a graça em Abraão, nós falamos sobre o chamado de Abraão. Agora nós vamos dar continuidade falando sobre as promessas que Deus fez a Abraão. Lembrando que essas promessas fazem parte da graça de Deus. A graça de Deus nos alcançou e mesmo sem nós merecermos, Deus nos dá esse benefício, que é a graça de Deus. Bem, no versículo 2, lá em Gênesis 12, versículo 2, Deus continua falando a Abraão, continua falando assim: far-te-ei ou farei de ti uma grande nação. Sabemos que Abraão já tinha uma certa idade, Sara, sua esposa, não era fértil, não tinha dado até então filhos, mas Deus promete um povo que sairia da descendência de Abraão. E mais do que o povo judeu, Deus estava se referindo ao povo de Deus, aos remidos, aquelas pessoas que aceitariam a Jesus ao longo da história. E nós vemos então, nesse episódio, que as promessas de Deus não falham. Deus, no momento certo, ele vai agir sobre as nossas vidas. Interessante que, através disso, Deus exalta o nome dele através do povo judeu que viria de Abraão. Então, entre as nações, Deus utiliza o povo judeu para exaltar o seu nome, para glorificar o seu nome, e tudo isso sai de Abraão. Passa pelo povo judeu que é escolhido e chega até nós. O povo judeu foi escolhido por Deus para levar o nome de Deus a todas as nações. Dentro do plano de Deus de nos alcançar, Deus então ele escolhe essa grande nação que sai de Abraão. O texto continua dizendo assim: e abençoar-te-ei. Nós sabemos que Deus ele nos abençoa de maneira material e de maneira espiritual. De maneira material, Deus abençoa todas as pessoas, até as pessoas que não creem em Deus, Deus assim abençoa. E também de maneira espiritual. Para receber as bênçãos espirituais de Deus, aí sim você precisa aceitar a Jesus como seu Salvador. Você vai ter paz com Deus e a paz de Deus, ou seja, você será chamado filho de Deus e ao mesmo tempo você vai ter aquela paz, aquela tranquilidade interior que só quem já aceitou a Jesus Cristo tem. Você terá também a vida eterna como uma bênção espiritual. Você vai morar para sempre com Jesus Cristo. Você também tem a companhia do Espírito Santo na sua vida diária, te orientando e te aproximando de Deus e te dizendo o que fazer, te orientando em cada momento da sua vida. Você, nos momentos difíceis, você não estará sozinho. Essa também é uma bênção que Deus dá, uma bênção espiritual. O texto segue dizendo assim, Deus falando para Abraão: engrandecerei o teu nome. Deus ele vai escolher Abraão, como já foi dito, mesmo sem Abraão merecer, mas Deus o escolhe e Deus eleva o nome de Abraão. Abraão é citado em 16 livros do Antigo Testamento e é citado também em 11 livros do Novo Testamento. Abraão ele é respeitado por 3 das principais religiões do mundo. O islamismo respeita Abraão, o judaísmo, o cristianismo. Mas isso tudo é para trazer glória para o nome de Abraão? Com certeza que não. Abraão, o nome de Abraão, ele é elevado, mas para glorificar o nome de Deus. Deus escolhe Abraão para que seja uma ferramenta nas mãos
do Deus Altíssimo. Esse sim é digno de glória, é digno de honra. Abraão é escolhido como também foram escolhidos vários outros nomes. Por exemplo, Abraão foi escolhido como foi escolhido Paulo, foi escolhido como Spurgeon, também como Billy Graham e vários outros nomes na história do cristianismo foram escolhidos, foram exaltados, levantados esses nomes. Foram pessoas importantes na sua época, mas para glorificar, para exaltar o nome de Deus, não os seus próprios nomes. Tanto que se nós tirarmos Deus da história dessas pessoas, não sobra nada para essas pessoas. Elas não seriam nada se não estivessem a serviço de Deus. Não seriam nada se não fosse o nome de Deus nas suas vidas. Então, essas pessoas foram escolhidas, exaltadas, mas para glorificar o nome de Deus. E também diz o texto, diz Deus a Abraão, e tu serás uma bênção. Isso, seguindo o raciocínio de engrandecer o nome, essas pessoas foram uma bênção. Por quê? Porque foram apenas ferramentas nas mãos de Deus. Essas pessoas, elas são escolhidas não para glorificar o seu santo nome, mas para serem utilizadas por Deus como ferramentas nas mãos de Deus para a obra de Deus. O pastor, o reverendo Hernandes Dias Lopes, costuma usar uma frase muito interessante que diz assim: Deus trabalha em você, trabalha por você e é através de você. Então, Deus, ele vai te moldar, ele vai agir na sua vida e, por fim, ele vai também utilizar você para abençoar as pessoas, para levar a bênção de Deus às outras pessoas. Qualquer posição de destaque que você tiver na sua vida, essa posição de destaque será para servir a Deus. Quanto mais destaque você tiver, mais serviço você estará ofertando a Deus, você estará dedicando a Deus, porque Ele vai te colocar nessa posição justamente para que você possa servir mais a Deus, e não para glorificar o seu próprio nome, mas para glorificar o nome de Deus. E fica aí a questão: como você tem servido a Deus? Se Deus ele te dá uma posição de destaque, se Deus ele te dá uma tarefa importante para fazer, como que você tem servido? Você tem exaltado o nome de Deus ou você tem utilizado essa situação para glorificar o seu próprio nome? Nós vamos então concluir esse sermão, essa mensagem de hoje, dizendo o seguinte: que Abraão ele não merecia todo o favor que ele ganhou de Deus, ele não merecia tudo que Deus fez por ele. Estava afastado de Deus e Deus o buscou. Deus, então, ele salvou Abraão pela graça, não porque Abraão merecia, mas porque Deus é bom, porque Deus é amor e porque Deus quis oferecer esse presente a Abraão. E ele salvou Abraão justamente para que Abraão levasse a graça de Deus às pessoas, que nós possamos entender que Deus, ele nos busca, mesmo sem nós merecermos. Deus, ele nos oferece esse presente que é a salvação pela graça, ou seja, sem o nosso merecimento. O mérito, todo o mérito da nossa salvação é de Deus. Toda a honra, toda a glória precisa ser dada ao nome de Deus. E ele nos salva, ele nos dá a sua graça para que nós possamos
levar a sua graça às outras pessoas. Através de Abraão, a graça de Deus chega ao povo judeu e, através do povo judeu, chega até os confins da terra. Então, que nós possamos, tendo alcançado a graça de Deus, tendo recebido a graça de Deus, que nós possamos levar essa graça ao mundo inteiro. Amém.